Hoje eu começo com aquele quadro que eu amo muito, que faz diferença na minha vida e na vida de muitas pessoas. Hoje é o dia de Amor Exigente no Vida Melhor. O Amor Exigente é uma instituição sem fins lucrativos que trabalha com grupos de auto e mútua ajuda. São reuniões semanais, 2 horinhas por semana e muita mudança. É um programa que está espalhado por todo o Brasil e a América Latina. Qualquer pessoa participa sem custo nenhum. E para nos ajudar a entender se devemos internar ou não um filho dependente químico, olha o tema de hoje, internar ou não. É que eu recebo com muita alegria Luiz Fernando Calduro, que é presidente de Amor Exigente, e também hoje eu recebo Mercedes Mangini, que é coordenadora regional paulistana sul do Amor Exigente, membro da diretoria e que também tem um monte de coisa, de experiências para passar pra gente. Alegria. Seja bem-vindo, alegria, que honra te receber, revê-la. Seja bem-vinda também, viu? Vamos sentar então. Sua espiritualidade já falou tudo, né, Cláudia? Amar, né? Amor é exigente. E tem que ter essa ação, né? A gente não pode só amar e ficar aí olhando... Sem falação, né? Com muita ação. Vamos lá, vamos agir. Vamos aprender a agir, né? Isso é um desafio. E para começar a semana é um bom desafio, né, Luiz? Eu fiquei feliz ontem de assistir ao Fantástico e ver a matéria que envolveu, de alguma forma, Amor Exigente, né? E perceber a atuação de Amor Exigente de forma tão proativa e tão séria. Eu já conheço de perto o trabalho de vocês, mas, mais uma vez, parabéns. O nosso trabalho, porque eu também posso falar que sou Amor Exigente. Nós também ficamos muito felizes porque eles foram extremamente honestos conosco. Normalmente, a mídia nos pede casos. Preciso de um dependente químico, preciso de um familiar. A gente brinca, olha, a gente até conversaria com eles, ver se eles podem abrir o seu coração, mas a gente precisaria de divulgação, que é o que você nos dá toda segunda-feira, né, Cláudia? A Rede Vida nos dá há tantos anos este espaço. Mas na maioria das vezes nós não temos esse retorno, não cumprem com a promessa. E ontem foi cumprida e o Amor Exigente precisa de divulgação. Então nós estamos felizes. Eu queria dar parabéns para você e para a Mercedes e aí... junto a vocês duas, a todos os voluntários do Amor Exigente, porque hoje é Dia Nacional do Voluntário. Desde 1985, o governo brasileiro instituiu essa data. E nós temos um grande tesouro, que são os voluntários. Então, eu queria saudá-los, porque eles são ouvintes fiéis, né? Telespectadores fiéis do seu programa. Então, a todos os voluntários do Amor Exigente, paz e bem. Muito obrigada, né? Que coisa boa fazer parte dessa história tão bonita de transformação. Você falou de divulgação, puxa, a divulgação, para quem está em casa, é importante entender que não é para o Amor Exigente, é para o Amor Exigente ajudar. Então, é uma intenção tão linda, né? E essa divulgação pode ser feita também através do boca a boca. Você que está vendo, talvez você não tenha um problema com dependência química, mas eu sempre te chamo para prestar atenção no que a gente fala aqui, porque é uma forma de você ajudar, porque hoje a sociedade sofre por conta da dependência química. E se você sabe um pouquinho de nada, você já pode ser uma luzinha ali naquela família, naquele seu vizinho, naquela pessoa que você gosta, né? Ou que de alguma forma Deus colocou no seu caminho. Então é legal também você ser um membro de divulgação de Amor Exigente, mesmo que ainda não conheça, não participe de perto. Bom, hoje a gente tem uma convidada ilustre, né? E o assunto eu achei maravilhoso, internar ou não internar. Por que esse assunto? Porque muitas vezes a primeira solução é a internação e nem sempre esse é o caso. Tá? Quando o nível de dependência está muito alto, o nível de controle realmente do dependente praticamente inexiste, então aí sim é necessário internação. Mas tem muitos adolescentes que estão começando o uso, que podem, né, com um amor exigente, né, conseguir vencer essas barreiras e essas dificuldades. Agora, sozinho não, né? Sozinho nem a família, nem o dependente. Como é que a gente encontra a saída, a solução para a dependência química? Muita informação, né, Cláudia? Muita informação e muito apoio, e isso o Amor Exigente pode oferecer para as famílias. Mas a Mercedes respondeu com muita verdade. A maioria das pessoas que nos procuram com uma indagação. Aonde eu interno meu filho? E a gente primeiro precisa tentar outras alternativas. Eu penso que a internação deve ser a última das alternativas. Quando realmente é necessário, a doença está muito avançada, é preciso um tempo de desintoxicação que as comunidades terapêuticas e as clínicas fornecem.
mas isso é apenas um início, porque a família precisa do tratamento nos grupos de apoio e depois o pós-tratamento da clínica e da comunidade terapêutica precisa ter uma continuidade. Então a questão é essa, as famílias às vezes querem terceirizar o problema, querem internar, como Mercedes disse, às vezes meninos de 13, 14, 15 anos. Não que não possa existir um caso necessário, mas o que nós verificamos na prática é que este se torna a primeira opção, aonde eu interno. E há tanto que se fazer antes da internação. Sim, e na verdade, antes, durante e depois. Amor, a gente vai te dando a força para você saber conduzir direitinho essa fase. Agora, nós vamos conhecer a história do Atílio, né? Uma história muito interessante. Antes de conhecer as drogas, ele tinha uma vida de sucesso no esporte, gente. Ele era um jogador de tênis profissional. Essa história me tocou tão profundamente. A história do Atílio é diferente de muitas, mas, ao mesmo tempo, abre pra gente a certeza de que a família precisa estar ali e que terceirizar, muitos pais acham assim, terceirizei no esporte, é a solução. Mas não é bem assim não, viu? Ele sofreu um complexo de inferioridade que acabou levando ele para as drogas. Esse engano levou o nosso querido ao fundo do poço, até que ele decidiu procurar ajuda para se recuperar. Um depoimento muito emocionante, acompanhe comigo e tente ver o que é que você extrai de importante para a sua própria vida. Veja esse depoimento com uma pazinha, assim, pegando para você mesmo, onde é que você pode mudar com essa história que você vai acompanhar agora. Antes do uso de droga, eu era atleta profissional, jogava tênis, então eu era jogador de tênis. Fui um bom jogador de tênis, disputei vários campeonatos, sempre ficava numa boa posição, numa colocação. Quando não ganhava, ficava em primeiro, ou segundo, ou terceiro. Então minha margem era de terceiro lugar. Só que comigo eu carregava um complexo de inferioridade. Menininho pobre no meio da alta burguesia. Então, assim, a partir do momento que eu conheci a droga, a maconha, o primeiro passo foi a maconha e depois veio a bebida. Que geralmente é o contrário, primeiro a bebida e depois a maconha. Eu conheci a maconha. Então, assim, esse complexo de inferioridade sumiu. Eu me igualei a todo mundo. Acho que depois de 3 a 4 anos já usando droga, veio a cocaína. Então, aí comecei a cheirar, a beber cada vez mais, a usar mais droga, mais droga. Com 7 anos de consumo, conheci o crack. O esporte deixei para trás. Ao esporte eu fui deixando para trás, cada vez mais abandonando o esporte. As pessoas que conviviam comigo no esporte já também deixou de conviver comigo. Aí já foi assim, o estopim para me largar o esporte. Eu já não tinha mais incentivos dos meus amigos e nem dos profissionais que jogavam comigo. Aí eu me afundei cada vez mais nas drogas. O meu fundo de poço, ele foi doloroso, foi muito doloroso. Porque eu deparei só com amigos que usavam droga. Eu vinha de uma linhagem assim, de amigos, só pessoas assim, conceituadas no meio social. Aí eu me via, de repente eu me via assim, com pessoas que não tinham perspectiva de vida nenhuma. Que para eles aquilo estava bom, o uso de droga era o que eles queriam. E no fundo não era aquilo que eu queria, que já estava me gerando um desconforto. Então assim, eu me deparei sozinho, gastando todo o dinheiro que eu ganhava, E já não estava me gerando prazer mais, já estava se tornando desconfortável. Eu usava por causa do vício, não pelo gosto mais de usar. A minha oportunidade de sair das drogas foi em questão de situação financeira. Depois que eu deparei bem no fundo do poço mesmo, assim, com situação financeira, amigos, que eu procurei ajuda. Aí eu passei o seu tratamento, fiquei 7 meses internado, aí sim que eu voltei a praticar esporte. Hoje eu faço capoeira, faço muay thai. É possível vencer o crack? É possível. Com determinação, com parcerias de amigos, com tratamento de dependência química, é possível vencer o crack, sim. Eu sou prova viva disso. Hoje eu sou feliz.
queridíssimo Adílio. Eu conheci o Adílio lá em Palmas, no Tocantins, né? E ele termina falando, e hoje sou feliz. Aí eu me lembrei da Dona Mara, que fala que tem um antes, um durante e um depois da droga. E ela fala assim, normalmente depois a pessoa ainda vem melhor. É isso, né? E ela nos dá essa certeza e nós também vemos, né, Sim. Mercedes, nos nossos grupos, quando acolhemos os dependentes químicos que estão em recuperação, nós verificamos como eles são bons. Por que a Mercedes... O Luiz Fernando, eu já sei que ele está no grupo e ele entrou no grupo há alguns 20 anos atrás, é isso? 16 anos. 16 anos, por conta dos filhos, né, que tiveram problemas com dependência química. E Mercedes? Um dos meus filhos também começou o uso de drogas, tá? Chegou ao crack, né? E eu não conhecia o Amor Exigente nessa época. E até ele estava fazendo terapia e até que ele pediu ajuda. Ele foi internado por indicação de um colega no Instituto Padre Haroldo. E lá então foi recomendado que a família frequentasse um grupo de apoio para poder visitá-lo. E aí eu cheguei no Amor Exigente através de um carimbo, né? Atrás de um carimbo, para poder visitar meu filho. E lá eu tive a honra de ser recebida pelo Luiz Fernando e continuei no Amor Exigente. Quando meu filho saiu da internação, ele também frequentou o grupo, porque o grupo lá também tem para grupo de sobriedade. E estou até hoje, tá? Há uns 10 anos, como voluntária, sabendo da importância da gente ter orientação de como ser mãe, de cumprir a função de mãe. Lindo isso, né? E no final das contas, eu acho que como Adílio, você também pode falar, Mercedes, que hoje você é mais feliz? Sim, sim, porque a gente aprende com o Amor Exigente a conhecer quem nós somos, a conhecer a dor que o nosso filho passa e respeitar e agir de forma a facilitar a recuperação e não dificultar a recuperação. Porque muitas vezes nós, principalmente as mães, por amor, fazemos coisas que não ajudam, tá? O tratamento, internando ou não internando, a fase de tratamento precisa de muito apoio da família. Você tocou num ponto muito interessante. A gente tem falado pouco sobre essa dor do dependente químico, né? E quando a gente entende que o dependente químico também está sofrendo, a gente tem um olhar diferente. E aí vem o tratamento. Mas você falou, optando pela internação ou não. Existem outras formas de tratar, né, Luiz Fernando? Sim, e eu no início disse que a internação deve ficar para o fim, né? Nós precisamos ter consciência que a dependência química é uma doença crônica, progressiva, fatal e, portanto, precisa de tratamento. Mas esse tratamento, muitas vezes, pode ser ambulatorial, ele pode passar por grupo de apoio apenas, pode passar por grupo de apoio e psicoterapia, pode passar por psiquiatria, se houver uma comorbidade, ou seja, associado à dependência química, houver uma depressão, uma ansiedade, houver uma síndrome do pânico, houver um transtorno bipolar, enfim, outras doenças. E eu penso, acima de tudo, precisa de espiritualidade. O tratamento da dependência química precisa incluir espiritualidade, que não é especificamente religiosidade, mas, por exemplo, responsabilidade social. Se estamos falando que hoje é o dia do voluntário, nós precisamos envolver estes meninos num trabalho de voluntário. O Adílio disse que era tenista. Então, olha que bacana se, por exemplo, alguém como ele pode se tornar voluntário para ensinar meninos a jogar tênis, jogar bola, nadar, enfim. O trabalho voluntário, ele traz recuperação no seu bolso. O trabalho voluntário, ele dá propósito à vida da gente, né? E viver com propósito é muito diferente. Aliás, isso vale para o dependente químico e para qualquer ser humano. Busque um propósito. Através do trabalho, do amor ao próximo, você encontra. Eu queria falar um pouquinho mais do sofrimento do dependente químico, porque a gente tem aqui um trabalho árduo de quebrar os preconceitos, né? Mas a gente sabe que muita gente ainda acha que o dependente químico, ele tá lá, feliz da vida, usando sua droga, fazendo farras, mas
Esse ponto que a Mercedes destacou, para mim é importante, acho bom da gente falar. Que tipo de sofrimento é esse? Que dor é essa que o dependente químico experimenta, Luiz? Principalmente o sentimento de culpa, Cláudia. E por isso o amor exigente também é para o dependente químico, porque trabalha no quinto princípio, o sentimento de culpa. Veja, se o seu organismo ficou tão habituado a uma substância química a ponto de não conseguir viver sem ela, você não pode se sentir culpado porque você está indo atrás da droga. Então, esse sentimento de culpa em relação aos desajustes familiares que ele provoca, em relação às perdas, olha, o Adílio foi um exemplo para nós hoje, não é? Ele perdeu a profissão, ele perdeu o que ele gostava, ele perdeu dinheiro. E aí estas perdas trazem uma dor muito grande, não é? O estigma, não é? Então, na verdade, a hora que a ficha cai e ele vê que ele perdeu muita coisa, isso dói. Dói. É onde mais dói. Foi assim com seu filho, Mercedes? Sim, sim, também foi. E a dor, essa dor do sentimento de culpa que vem depois, ela teve origem, muitas vezes, em outras dores, né? O reconhecimento familiar, no caso do Adílio, uma baixa autoestima, tá? É gerado em outros problemas, que a família está extremamente envolvida. Então, o amor exigente vem não só para esclarecer sobre essa doença, mas para tornar a família mais funcional, para conseguir perceber as próprias dores, as dores que envolvem não só o nosso querido, mas todos os membros dessa família. E a raiz, né? Essa dor Agora, raiz Cláudia, aí também que precisa ser descoberta. Esta dor, ela precisa ser tratada. E muitas vezes o dependente químico, ao não saber tratar, ele anestesia cada vez mais essa dor, usando cada vez mais. E aí a dor vai aumentando. E vai aumentando, né? E a família, muitas vezes, por pena também, acaba facilitando, acolchoando, não permitindo que ele tome contato com essa realidade doída que precisa ser trabalhada e modificada. Aliás, se esse assunto está tocando o teu coração e talvez o seu problema seja o alcoolismo, vale o que a gente está falando aqui. Não fique só, busque um grupo de apoio. Você familiar, vá para o Amor Exigente. Mas eu gravei um recadinho com a Celeste para compartilhar com você agora. Não dá para ficar sozinho, né? Bom, sozinho a gente não dá conta, é isso, Mercedes? Não dá. Não dá. Porque a dependência química entra na nossa família feito um furacão. E se a gente não tiver muito forte, a gente entra junto desse furacão. E o amor exigente pode nos fortalecer, ele ajuda a nos fortalecer. O seu filho, ele foi internado, você disse que foi para o Instituto Padre Haroldo uma única vez? Não. Muitos dizem que a recaída faz parte do processo de recuperação. Eu também tive dificuldade de entender isso, tá? Mas meu filho, ele recaiu, tá? E voltou ao uso abusivo muito rapidamente, e aí foi necessário uma nova internação. Mas aprender, ele próprio aprender quais são os sinais em que ele está recaindo, isso também faz parte do tratamento. Alguns, com uma internação é suficiente, outros precisam de muitos. Mas, de toda forma, a gente precisa estar forte e colaborar, de ter uma família funcional, de aceitar, para que eles percebam o quanto antes a necessidade de entrar na efetiva recuperação. Você falou de família funcional. O que é uma família funcional? Família funcional é onde mãe é mãe, filho é filho. Irmão é irmão, cada um tem o seu lugar e sua tarefa e a sua responsabilidade. A gente ouve muito hoje em dia os pais falando... Até outro dia eu ouvi um pai falando para o filho, filhão, você sabe que eu sou seu amigo, né? Sou seu amigo, quero que você seja feliz. Pai pode ser amigo de filho? Mãe pode ser amigo de filho? Como é que é isso? Sim, claro que pode, tá? Mas acima da amizade que a gente escolhe ter com alguém, tá? A gente tem uma função, que é ser mãe, que é educar, que é orientar, que está sempre disponível. Mãe, ter essa função, ser mãe, ser pai, dá trabalho. A gente tem atividades a cumprir, funções a fazer, né? Isso é que vai
fazer nosso filho perceber que nós somos efetivamente um porto seguro. Desmontado como nós ficamos quando a gente vê nosso filho morrendo, se matando, a gente não vai conseguir. Então, o amor exigente é fundamental, a partilhar no grupo de apoio é fundamental para que nós consigamos retomar a nossa função familiar. E me fala uma coisa, como é que era a tua relação com o teu filho? Quantos anos tinha o Ivan quando foi internado pela primeira vez? 24 para 25 anos. 24 para 25 anos. Como é que era a tua relação e o que que mudou depois de Amor Exigente? Mudou tudo, mudou tudo. Uma coisa que é importante, que eu acho que tem a ver inclusive com a espiritualidade, é ser honesto, fiel e verdadeiro. Tá? A verdade é fundamental no tratamento dessa relação, a honestidade, porque uma das artimanhas que o dependente químico usa é em mentir, enganar, seduzir. Então, a verdade é fundamental para que todos esses mecanismos sejam deixados de lado e que as coisas possam ser vistas com grande honestidade, sem medo. E aí das duas partes, né, Mercedes? Das duas partes. Porque o familiar também acaba se tornando desonesto e mentiroso. Agora, com 24 para 25 anos, tem alguma coisa que a gente ainda pode fazer para mudar o comportamento do filho? Que a gente possa mudar no nosso comportamento, que vai interferir no comportamento do filho? Muitas, muitas. Principalmente porque, certamente, nós deixamos de cumprir algumas coisas antes que essa história começasse. Ou por um motivo, ou porque trabalha, ou porque tem outros problemas, ou porque simplesmente desconhece. Às vezes a gente não sabe qual é a nossa tarefa, o que nós podemos fazer. Porque tem uma linha da psicologia que diz que a gente consegue plantar coisas na mente de um adolescente até os 12 anos de idade. Mas dá pra gente trabalhar limites, consequências, autoridade de pai e mãe em qualquer época da vida dos nossos filhos, Luiz Fernando? Eu diria que dá mais trabalho. Aliás, Amor Exigente dá trabalho. Mas compensa, porque o que nós queremos é ter uma família. Eu recebi um prêmio da Divina Majestade agora, que depois de tantos anos de trabalho com os meus filhos que passaram por esse problema, hoje eles estão bem, estão me dando netos. E os meus netos enchem meu coração de alegria e agora trabalho prevenção, amor exigente com os netos. É real. Até os 10, 12 anos de idade, a família tem uma grande influência sobre a criança. A partir daí, a sociedade começa a ter uma influência maior, os amigos. Mas não é por isso que vai terminar a influência, não é? Então, sempre é tempo. Não é o sempre é tempo da maioridade da Dona Mara. Sempre é tempo de termos amor exigente, de mudarmos os nossos comportamentos. Nada muda se eu não mudar. Esse é um lema do amor exigente. E Amor Exigente te desafia a ter uma meta semanalmente para que você possa começar essas mudanças. E são mudanças pequenininhas, aquelas que você dá conta, mas mudanças que vão te trazer de volta para o seu papel, que vão te devolver a maternidade, independente da idade do seu filho. Eu perguntei para a Mercedes sobre a questão de conseguir colocar alguns limites, conseguir fazer mudanças pessoais que podem impactar de alguma forma a vida dos filhos, mas eu sei que é possível, né? Então, para a gente ouvir, na verdade, de que forma concreta você fez isso, é que eu fiz a pergunta e foi muito bom. Obrigada por você abrir teu coração para a gente, né? E compartilhar um pouquinho da tua história pessoal. Isso ainda dói? Eu acho que não, né? Eu acho que entender que foi um aprendizado, não só para ele, que está sendo, é um aprendizado diário, para ele, para mim, né? Até a minha filha, quando separou, morou um tempo na minha casa, e ela não usa droga, nem praticamente não bebe, e eu precisei do amor exigente para lidar com ela, porque o comportamento na minha casa é aquele que eu acho mais adequado, que me parece ser mais adequado. Respeitar a mim, mesmo com os meus filhos, todos adultos e maiores que eu, né? É fundamental. Saber me respeitar, respeitar o outro e estabelecer o meu limite. Isso pode, isso não pode, né? Atribuir, me segurar às vezes para não fazer tarefas para eles, né?
quando eles eram pequenos, eu resolvia tudo. Então, às vezes eu tenho que me segurar para não fazer as coisas que são de responsabilidade deles. E como é importante a gente entender isso, né? Quando a gente faz pelo outro aquilo que o outro é capaz de fazer, a gente não está amando, a gente está diminuindo o outro, né? Quando eu faço porque você não dá conta, né? Assim, Luciano? Eu gosto tanto quando você fala você dá conta, não dá conta, e eu diria que a gente sem um grupo de apoio não dá conta. E em relação ao tema de hoje, que nós ficamos conversando, interno ou não interno, internação, sim ou não, eu fico pensando da importância que a família precisa dar a continuar frequentando o grupo de apoio depois que internou. Porque muitas vezes o processo é assim, onde eu interno, a pessoa interna o familiar. E aí vai ao grupo, algumas reuniões e depois não vai mais. E aí o que acontece? Nas primeiras visitas, chega lá, o interno vai reclamar, o filho, o irmão vai reclamar, aqui não é bom, aqui a comida não é boa, aqui e muita disciplina. E é sempre assim, viu, gente? Todas as histórias eu quero sair, me tira daqui, porque... Aí o familiar, se o familiar não está preparado, vai e tira, antes da alta. E aí é terrível, é tão difícil internar um filho, é tão complicado escolher o lugar, é tão complicado incentivar a pessoa a fazer isso. Ninguém quer ser internado, porque é um tratamento, é dolorido, é uma época dolorida para o dependente e para o familiar. Então tem que estar no grupo de apoio para ficar Mas se você tomou essa decisão, faça com que ela vá até o fim. É muito importante você ter o apoio do grupo para isso. Olha, tem uma pergunta aqui. A nossa telespectadora fala: o meu filho está na rua há 8 meses. Ele foi internado 6 meses, depois ele fugiu e não aceita conversar com a gente. Na clínica falaram que ele não era viciado. O psiquiatra falou que ele tinha esquizofrenia. Mas levamos em outro e falou que ele teve só uma crise. Eu não sei se é depressão, rejeição. Ele não aceita conversa. E o padrinho dele, que conversa com ele, diz que ele está normal, anda limpo e eu não sei o que fazer para ajudá-lo. É complicado, né? Mas eu diria que, primeiro de tudo, a resposta sempre é a mesma. Vá ao grupo do Amor Exigente, porque na semanalmente, você contando como está acontecendo o caso, o grupo vai poder te dar um retorno adequado. Mas eu diria que, basicamente, você tem que reaproximar-se do seu filho. Num primeiro momento, aceite a situação, aceite que ele é doente, ame profundamente e aos poucos você vai bolar um tratamento, você vai junto com o grupo estabelecer o tal do Defiforex, que é um plano de ação para você fazer o tratamento. O Marcelo, ele é do Tatuapé, da Zona Leste, ele pergunta: para o alcoolismo, o Amor Exigente ajuda a estacionar a doença? Sim, o Amor Exigente trabalha com o dependente químico e independente da química que ele usar. Diz Padre Haroldo que o álcool é a pior de todas as drogas. Então vá, não fique sozinho, busque ajuda. Aqui a Célia de Ilhéus, ela fala: parabéns, Cláudia, por todos esses esclarecimentos que com certeza ajudam muitas pessoas que sofrem com dependência química. Obrigada, Célia. A Patrícia de Ribeirão Preto fala: meu marido tem 42 anos, é dependente químico, já passou por internação há 12 anos atrás, porém ele não aceitava participar de reuniões de apoio, por orgulho e por vergonha. Infelizmente, voltou ao vício e não admite refazer um tratamento. Pior é que temos 4 filhos maravilhosos e ele tem essa influência negativa. Ele tenta mascarar, mas os filhos já entendem o que acontece. Então a gente podia falar alguma coisa para essa querida Patrícia. Patrícia querida, vá você e os seus 4 filhos ao grupo de apoio. Vai fortalecer a sua família, vai fortalecer o seu papel de mãe e eles, como filhos, mudando o comportamento deles, vão ajudar os pais também, porque o meu comportamento muda do outro muda o meu. E olha, tem várias outras perguntas, inclusive uma que está passando por uma dificuldade, ela é de Morrinhos, lá no Ceará, com o irmão e com o esposo. A resposta é a mesma. Vá a um grupo de Amor Exigente, porque você vai ficar mais empoderada, se sentir fortalecida. Você vai ver como é que é o jeito de falar e na hora certa você vai conseguir falar. Porque também não adianta a gente passar aqui uma receita, porque é a tua hora, né? A hora que você sente que está forte, o grupo te apoiando. Isso faz diferença, né? Gente, muito obrigada. Obrigado mesmo, Cláudia. Obrigado nós. Parabéns a todos os voluntários do Amor Exigente, de todas as outras trabalhos e ONGs do Brasil inteiro. Queria deixar um beijo especial para Gerli e para o Homero, nossos líderes voluntários do Amor Exigente de Fortaleza, que perderam o filho essa semana. Então, o Amor Exigente quer se manifestar solidário, está em oração por vocês. Força,
alegria, né, na possibilidade da vida eterna. Também a Luciana Rita perdeu o pai. Então, um beijo de condolências para essas pessoas e o Amor Exigente os apoia sempre. É isso mesmo. Obrigada, Mercedes. Obrigada, Fernando. você. Olha, o site é amorexigente.org.br. Tem um telefone também, você pode ligar para saber sobre os cursos e qual é a reunião mais próxima da sua casa. 019-3252-2630. Ou fale conosco, @amorexigente.org.br. Até a próxima. Força, fé e alegria! alegria! E parabéns pelo Dia do Voluntário, tá bom? Obrigada.